velho casarão, já quase tapera, da grande figueira sombreando o telhado. Se ela falasse, contava a história de quem lhe plantou há um século passado. Mas como eu sou neto de quem lhe plantou, eu conto a história, casarão amado. Nas suas paredes tem furos de balas das revoluções que a história fala. Serviu de trincheira, varanda e a sala pra seu construtor, meu avô afamado. Ali meu avô 12 filhos criou, sou filho de um que empunhou a bandeira. Meu avô morreu, ficou meus pais mandando na estância pela vida inteira. Meus tios foram embora pra outra querência, ficou o casarão que foi sempre trincheira. Na frente o meu pai seu chimarrão tomava, comigo no colo ele me embalava. Com a minha mãe os dois cantarolavam, para mim dormir na sombra da figueira. Um dos maiores nomes da música regional gaúcha. Ele espalhou sua voz por mais de 70 discos. Mas a música não foi suficiente para Vítor Matheus Teixeira. Ele estrelou 12 filmes e deixou fãs espalhados por todo o país. Por isso, o programa Rede de Olhares de hoje conta para você a trajetória do rei do disco, o Teixeirinha, gaúcho do Brasil. Casa, o pessoal pode participar pelo nosso telefone 3218-2194 e também por meio das nossas redes sociais, no Twitter, @UXTV ou no facebook.com/UXTV. O Maír, ele foi o cantor que mais gravou músicas próprias aqui da América Latina, foram mais de 700 canções. Como tu define o Teixeirinha artista? Vítor Matheus Teixeirinha, é referência não só nacional, é internacional. Muitas e muitas vezes nós, os Cavaleiros da Paz, quando desbravamos, derrubamos marcos históricos de fronteiras, éramos indagados. Queríamos saber sobre o Teixeirinha, queríamos saber do sucesso dele, da integração que ele sempre levou, buscou e integrou por intermédio de seus gestos largos e por intermédio do próprio canto. Que ele foi um homem que parece, as próprias músicas, parece atualidade. Que um dia eu vou registrar juntamente com a Beta, no memorial de Vítor Matheus Teixeira, em Porto Alegre, na capital, e lá estava uma das maiores duplas do Brasil, que era Milionário e José Rico. Quando voltavam da China, que tinham ido receber o título de Garganta de Ouro do mundo. E vinham, num gesto de gratidão, pedir para os filhos de Vítor Matheus Teixeirinha, para gravar Coração de Luto. E nós éramos a única emissora do Brasil, a UXTV, que registrou esse momento histórico. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi quando, com 9 anos, perdi minha mãe querida. Eu sempre tive respeito pelo Teixeira. E ele, por exemplo, ele chegou para mim e falou: guri, um dia o mundo vai parar para te ouvir. E sabe, parece que aquelas palavras foi tão gratificante que hoje realmente a gente tem essa abertura aqui no nosso chão e, sem dúvida, fora desse país. Porque nós fomos até a China, do outro lado do globo, levar a mensagem musical, levar a mensagem de alegria. Então, é quando me vem na lembrança. O Zé Rico se emocionou e eu também estou emocionado, porque a gente
nós íamos de uma vida muito simples, a gente era muito pobre, então a gente nunca pensava, igual o Zé Rico disse que Teixeirinha disse para ele que um dia o Brasil ia ouvir a gente. Então a gente nunca pensava em chegar igual nós chegamos e nós estamos aí com a bandeira levando a nossa música. Então isso para a gente é uma emoção muito grande quando um artista chega. Aquele que chega humildemente, porque não é por causa que a gente tinha um nome, o Milionário Zé Rico é um nome, que igual foi o Teixeirinha, levantar a voz. Não, eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, não é isso não. O sucesso se diz assim, simplicidade. Isso é o sucesso. A pessoa pode ser o que for, mas ele tem que atender uma criança, atender um velho, uma velha, um preto, um branco. O artista não é nada mais e nada menos do que a humildade. Então, eu acho que o Teixeirinha foi humilde e por isso que ele chegou no sucesso que chegou. Para te ver, quando eu falei para vocês que era além fronteiras, teve uma parte que ele não falou, que lá na China perguntaram, e o gaúcho de Passo Fundo, Teixeirinha, quando souberam que eles eram brasileiros. Então é emocionante. Se passaram aí muitos anos e, infelizmente, perdemos essa referência também da música sertaneja. Nós estamos aí com a bandeira, levando a nossa música. Que era o próprio Zé Rico, que tinha essa visão e veio pedir para os filhos do Teixeirinha, num gesto de gratidão, aquelas palavras abençoadas que ele botou a mão na cabeça do Zé Rico e disse, moleque, o mundo precisa te ouvir, porque eles eram muito afinados. Foi um dia memorável para todos nós, porque a gente tem sempre as portas da Fundação abertas para receber os fãs do pai e quando a gente vê colegas chegando, a gente fica muito gratificado por ver como essas pessoas são humildes e veem o Teixeirinha como um parceiro. Esse dia foi para mim inesquecível e agora nós estávamos inclusive lembrando, né? O Zé Rico veio a falecer no dia 3 de março deste ano, dia do nascimento do Teixeirinha. E como a vida causa essas coincidências, que a gente até nem sabe, né, a que ponto. E marcou muito para mim aquilo ali. E agora, revendo ali a gravação, eu aqui embarguei. Porque veja a humildade do artista. Ele tirou o boné, ele baixou a cabeça, ele chorou, a saudade do seu colega, o Teixeirinha, né? Então, são depoimentos, como o Zé Rico trouxe, e o Omair está até nos trazendo aqui um pouco mais em detalhes, que coisas que o Teixeirinha fazia lá fora, na hora de fazer um show, que nós, a família, até nem sabemos de tantos detalhes, como foi o caso do Zé Rico, né? Que o Zé Rico era um moleque, um piá, foi espiar o show do Teixeirinha, o segurança retirou ele. E o Teixeirinha viu e pediu para que deixasse o menino chegar. E o menino era o Zé Rico. E foi quando o Teixeirinha disse isso, o mundo ainda vai, né, ouvir a tua voz. E ouviu. O segurança bateu, inclusive, no menino, no Zé Rico. E o Teixeirinha estava passando o som. Ele parou o violão e saiu lá fora e gritou, ô rapaz, larga o moleque, o que ele está roubando? Ele disse, não, ele está lhe atrapalhando. Não, ele não está me atrapalhando. Vem cá, moleque. E chamou e disse isso, botou a mão na cabeça dele. Não, perguntou para ele o que ele estava fazendo. Ele disse, não, eu vim lhe ver, porque eu não tenho dinheiro para hoje à noite. Era um pai maravilhoso. Era um homem que conhecia os filhos pelo caminhar, pelo pouco tempo que parava dentro de casa, mas era um pai extremamente amoroso, carinhoso. Ele era o timoneiro do nosso barco, né? Ele tinha um lema conosco, você só tem que estudar, o resto o pai faz. E como de fato o pai fez, né? Ele deixou tudo pronto. Hoje fazem 30 anos da sua morte e ele deixou uma história que, para o resto do mundo, né? E a gente só tem a se orgulhar. A falta que ele fazia em casa, hoje recompensa em ver um fã dele, como eu vi o senhor ali, chorando, me abraçando. Então isso compensa a falta que eu senti dele. Ele estava fazendo mais pessoas felizes. Então aquele choro que eu derramei, aquilo não foi nada, aquilo foi só amor. O senhor sabe quem foi o Teixeirinha?
Teixeirinha foi um cantor. Teixeirinha foi um cantor gaúcho. E falar já que eu vendo DVD, eu vendo bastante também os DVD dele também, de Teixeirinha. Mas a história dele eu não sei não. O senhor é de onde? Sou de Minas Gerais. E o senhor ouvia falar do Teixeirinha lá em Minas Gerais ou não? Sim, a gente assistia pela Rádio Gaúcha, né? Desde criança. Olha, no começo até ele eu acho que era discriminado, depois a música dele começou a ser bem aceita. Acho que eu deveria ter uns 10 anos, eu já ouvia falar isso, que a gente morava lá no campo, que sabe que lá no campo o acesso é mais difícil, né? Mas foi um bom artista, um dos melhores, eu acho, do estado, né? Eu acho que fez muito sucesso, porque até hoje ele é lembrado. Muito famoso na música. O rei do disco, como era conhecido, revolucionou a cultura do entretenimento. Levou a fama para dentro do cinema e superou mais de 1 milhão de espectadores. É claro que na mesma época dividiu sucesso com outros ícones brasileiros. Mas o Teixeirinha fez algo como ninguém. Soube vender a própria imagem. Ele só vai para o cinema porque ele é um ícone musical. As suas músicas, seus shows, sua vida pessoal, tudo em cinema, em filme, né? Ele acaba criando uma caricatura dele próprio, então ele transforma cinema em música, música em cinema. Tem um disco dele que se chama Teixeirinha no Cinema. Participou no total de 12 filmes. Sua história no cinema começa nos anos 60 com o filme Coração de Luto. Uma biografia da infância do artista, quando ficou órfão aos 9 anos de idade e perdeu a mãe em um incêndio. É no segundo filme que surge o interesse de criar a própria produtora. Daí em diante foram 10 filmes produzidos com sucesso de bilheterias em pleno período da ditadura militar brasileira. Então, a cultura popular e a cultura de massa, como o que vinha acontecendo no momento, como Teixeirinha, como José Mendes, como o próprio Mazzaropi, né? Então era muito interessante para o governo militar, né, que a cultura de massa, difundida através do cinema, se apropriasse dessa cultura popular brasileira. Tinha uma questão do nacionalismo exacerbado, dessa questão da valorização da regionalidade, né? Essa questão da valorização, do olhar para o que acontece no interior do Brasil, isso é muito importante, sabe? Então ele consegue trazer o olhar para o Rio Grande do Sul. Eu acho que, como foi bem colocado pelo material que a gente assistiu, esses filmes, na verdade, têm muita relação com essas músicas, não é? Com essas canções, que são canções simples e, consequentemente, essas narrativas também são narrativas que contam histórias simples, não é? Que vão trazer um gaúcho que ele vai retratar um herói, normalmente, não é? E a prenda, ela vai surgir como uma mocinha, não é? Nós vamos ter a figura do cavalo também, que vai ter um destaque, não é? O churrasco, o chimarrão. Então, nós vamos ter ali elementos que vão ganhar um destaque e se cria, então, toda uma mitologia muito particular. Ele cria uma mitologia particular em torno do gaúcho. Eu não diria que seria o gaúcho, não é? Mas é a leitura que ele faz, não é? Com a vivência, com as músicas que ele cria a sua leitura do que é o gaúcho, não é? E a partir daí, então, nós vamos ter essa obra que vai impulsionar a produção de longa-metragens no Rio Grande do Sul. Nós vamos chegar por volta ali de 74, nós vamos ser o terceiro, o Rio Grande do Sul vai ser o terceiro produtor de longas no país, em função dessa produção do Teixeirinha. E isso é uma coisa muito importante a gente destacar, não é? Esse impulso que ele vai dar para o cinema gaúcho. Eu quero saber quando que você conheceu o Teixeirinha. Teixeirinha, desde que, na verdade, em 67, 8 por ali, e depois ele em 64 foi o primeiro Coração de Luto, foi isso? E depois em 69 a Motorista Sem Limite, que até hoje canta aquela música que é. E por que você fantástico. Gostou tanto? Eu acho que não tem outro. Não sei outro que superasse o Teixeira. Para mim não tem. Olha, foi a minha mãe que me apresentou, na verdade, né, um DVD, né, de músicas dele, e eu me encantei perdidamente desde que eu assisti, né. Então eu busquei os filmes, né, como referência, e eu também fui me encantando pelos filmes, né. Eu acho que assim é assim uma honra falar do Teixeirinha, sabe, como fã.
porque o Teixeirinha, ele passa pelas músicas dele uma simplicidade, ele passa a questão do amor incondicional à família, valores, sabe? O amor, o devotamento pela mulher amada. E ele passa assim para a gente essa ideia de que ser feliz é simples, que basta que a gente dê o nosso amor de coração, que todo o resto vem, todo o resto vira realmente a realização da nossa vida, né? Porque eu vivia atrás dele, né? Eu era um chiclete dele, eu sofria muito a falta dele dentro de casa. Então eu só me parava de chorar quando a minha tia que nos cuidava me botava na frente da antiga Eletrola e botava um disco dele, tá pretinho, agora tu não chora, fica ouvindo teu pai e para de chorar. Aí eu parava de chorar. Então eu sempre vivi muito a história dele, né? Mas a Beta participou mais do cinema que eu. Eu acompanhei um pouco mais essa parte ali do cinema, mas o pai exigia muito que a gente estudasse. Então, não dava para a gente andar assim na rua acompanhando muito, até porque as viagens também eram muito longas e não dava para faltar ao colégio, né? Mas quando tinha show perto ou as filmagens eram em Porto Alegre e até assim eu participei do filme O Gaúcho Passo Fundo, esse até eu fui para Passo Fundo, mas era fim de semana, né, as filmagens. Aí dava para ficar um pouquinho lá. Sim, sinceramente, acompanhei toda a minha vida, né? Músicas dele. Houve uma época que eu só cantava músicas dele, só. E como músico eu posso falar o seguinte, eu achava ele diferente de tudo que eu ouvia. Não sei se alguém consegue me entender. No falar era diferente, a fala. A cantiga nem se fala, então era só o que eu ouvia. O meu pai até dava algum xingão em mim, né? Porque eu não consegue ouvir outra coisa. Eu digo, não, no momento o que eu gosto de ouvir é isso, né? Realmente foi a vida toda assim. Depois que ela foi embora, não encontrei mais razão. Não sai de minha tristeza a mágoa do coração. Eu só encontro consolo na rima, o verso e a canção. Com esta saudade baita, ouvindo o som desta gaita e os acordes do violão. Ah, se não fosse esta gaita e o companheiro violão, eu já teria morrido de saudade, de paixão. O inventor do instrumento, Deus abençoou a mão. O pobre, o nobre e os lordes buscam dentro dos acordes a paz na desilusão. Descontraído me encontro, ouvindo a gaita sonora. A gaita por mim suspira, por mim o violão chora. Enquanto meu peito canta, o meu coração melhora. Violão, gaita querida,
se me mate na hora. Sufoca-me com teus beijos, eu te desafio agora. Gaita e um violão são dois, seremos quatro depois, soltando a mágoa pra fora. Matheus, mostrar a diversidade cultural de uma cidade. Esse é o objetivo de projetos, de páginas criadas no Facebook, como Human of New York, Human of São Paulo e agora também Human of Caxias do Sul. Surgiu a ideia de se criar uma página para se mostrar as pessoas que são anônimas em uma cidade. Então, primeiramente, né, muito obrigado pelo espaço, pelo convite. A ideia surgiu justamente de trazer para o Facebook realidade, porque a gente vive no Facebook, às vezes, um mundo, né, de fantasia e as verdadeiras histórias ficam de fora. Caxias do Sul, há uma Caxias do Sul que a gente não conhece. Mostrar os verdadeiros personagens, os protagonistas dessa cidade é a ideia do Humans, né, do projeto Humans. E como ele fez sucesso em Nova York, virou referência mundial e em São Paulo também, surgiu a ideia, então, de por que não fazer em Caxias do Sul. E a ideia foi, então, surgiu, foi feita e está dando certo. Tá certo. A gente vai ver algumas imagens. A primeira página que foi criada foi a de Nova York, né? Isso aí. Que foi criada a primeira ideia, né? Que a gente está mostrando agora na tela. Ela alcançou rapidamente agora mais de 12 milhões de visualizações, né? Sim, isso aí. Ela virou referência mundial, o projeto, né? Já ganhou diversos prêmios, inclusive a página Humans of New York foi considerada a melhor página web de 2014 da internet, né? E logo em seguida, aqui no Brasil, a primeira página criada desse estilo foi em São Paulo. Foi em São Paulo, que também, rapidamente, o projeto teve uma grande visibilidade e, aos poucos, foi se espalhando para outras cidades, né, também. Inclusive agora aqui para Caxias do Sul, Caxias do Sul, exatamente. Há quanto tempo vocês têm essa página criada no Facebook? A página hoje faz apenas 2 semanas e já ultrapassamos, agora estamos próximos a 3 mil likes, né? Na verdade, a página foi criada numa noite, assim. No outro dia de manhã, quando eu entrei, nós já estava perto dos 1000 likes, né? No segundo dia, nós já tinha 1000 likes. Ou seja, o interesse das pessoas foi muito rápido por esse conteúdo. Sim, e como é que é a dinâmica de trabalho de vocês? Vocês param as pessoas na rua para conversar com elas? Como é que funciona? Sim, não há critério. A gente, na rua, aborda as pessoas, mostra o projeto e trocamos uma ideia. A gente não entrevista pessoas, a gente troca uma ideia, né? A gente conversa. Muitas vezes a gente nem fala da página, apenas conversamos e no final eu comento, tem uma página, o que tu acha então de eu postar sobre você? E aí a pessoa, né, concorda e ela cai lá. E tem uma particularidade, né, que vocês trazem só a foto da pessoa e sem o nome dela, só com uma opinião dela, com uma mensagem dela, é isso? Não são assinadas, né? E apenas a foto do momento, na hora, na ação da pessoa e o que ela falou, ou a história dela, ou alguma reflexão que tenha a ver com a história da pessoa, com o cotidiano dela, com a cidade de Caxias do Sul. Algo que chame a atenção de vocês, né? Enquanto uma conversa, né? Algo que chama a atenção de vocês justamente trazem para dentro, então, do Facebook. E como que funciona para quem gostou, quem está assistindo, gostou da ideia e quer participar? É assim que funciona ou não? Vocês pegam aleatoriamente? Assim, uma coisa que me surpreendeu foi muitas pessoas querem participar do projeto. E eu recebi muitos e-mails. E está totalmente aberta a ideia da página, né? Quem quiser, ela é comunitária, né? Quem quiser participar e manter atualizado, seguindo, né, os padrões da ideia, está convidado, só basta entrar em contato com nós. Deixa eu falar rapidamente com o Max também. Max, tudo começou com o Matheus, mas logo você também se integrou a esse projeto. Por quê?
Boa noite. Na verdade, foi um convite dele, né? Ele me mostrou o projeto original, que foi lá de Nova York. E disse, vamos fazer aqui em Caxias. Eu disse, a ideia é legal e vamos tocar para frente. E qual é o objetivo de vocês agora, que vocês imaginam lá na frente agora com essa página já criada? A gente teve um susto, assim, a gente não sabia da proporção que a página ia tomar em tão pouco tempo, né? E a gente quer sair, ir a campo, ver história, conversar com as pessoas. E parando assim para conversar, a gente vê as pessoas, suas histórias e o quão importante é para elas isso, né? E agora me fugiu a palavra. É uma janela também, até mesmo para as pessoas se conhecerem dentro de uma mesma comunidade. Isso. Muitas vezes não conhecem. E as né? pessoas que curtem as páginas, a nossa página, elas se identificam com a história e vão lá, curtem, compartilham, começam a comentar, que história legal, né? É bem interessante. Tá certo. Matheus, normalmente vocês lidam com anônimos, né? Mas no caso de hoje, por exemplo, do Rede de Olhares, onde a gente está falando sobre Teixeirinha, vocês gostam do som dele, conhecem o som deles, ou os pais de vocês? Me criei ouvindo Teixeirinha, né? Meu pai era Teixeirinha o dia inteiro, Teixeirinha e Gildo de Freitas, os dois, assim. E meu pai tinha, até quando eu vi os vinil aqui e vi as capas, é muito emocionante, porque capas que eu não lembrava mais, assim, e meu Deus, isso aqui eu tinha, meu pai tinha isso. E eu acho que Teixeirinha está no dia a dia, né? Pelo menos eu me criei ouvindo Teixeirinha pelo meu pai. E com certeza é o maior ícone gaúcho na música. Teixeirinha não tem, né? No quesito tradicionalismo, Teixeirinha é o rei. Em Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, alguns espaços buscam preservar a obra desse cantor e também cineasta. E é isso que vamos ver agora na reportagem feita pela TV da Universidade de Passo Fundo. Vamos ver. Natural de Rolante, município que fica a 95 quilômetros da capital do estado, Porto Alegre, Vítor Mateus Teixeira adotou Passo Fundo como cidade do coração. E a forma de retribuir o carinho foi este monumento feito pelo escultor Paulo Siqueira. E Passo Fundo também tem um acervo do artista que fica no Parque da Roselândia. O tradicionalista João do Prado é considerado fã número 1 do artista pela Fundação Vítor Mateus Teixeira. Ele construiu um rancho que é sede de um acervo para preservar a história e a obra de Teixeirinha. Um artista que desde criança eu admiro e venho escutando e vim a Passo Fundo por causa de Teixeirinha, das músicas do Teixeirinha, o gaúcho de Passo Fundo. Eu queria estar na música do gaúcho de Passo Fundo, por isso eu vim embora a Passo Fundo a pé. E esse artista que muito... Eu, quando estou triste, vou ouvir Teixeirinha, quando estou feliz, vou ouvir Teixeirinha. Então, é a razão de uma existência da minha vida e eu, em Passo Fundo, eu não me sentia realizado e me sentia um covarde de não lutar por aquele homem que fez tanto por nós. O espaço, que existe desde 2011, agora passa por reformas. Aqui, alguns livros de bolso com as letras das músicas, a Eletrola e o Cinzeiro de Metal, que pertenceram a Teixeirinha. Nós temos um violão, nós temos bombacha, nós temos toda a coleção de discos do Teixeirinha e documentários, fotos das pessoas que vêm do Brasil e fora do Brasil, que vêm a Passo Fundo, querem ver as coisas de Teixeirinha. Então tem esse braço da fundação, que é Porto Alegre, em Passo Fundo. Teixeirinha foi um típico músico da linha mais popular da música gaúcha. As temáticas das canções eram as mais variadas. Tratavam do cotidiano, da tradição do Rio Grande do Sul e das culturas regionalistas. No ano que se lembra os 30 anos de morte do artista, é lançado o CD Revivendo Teixeirinha, pelo neto do músico. Eu comecei a tocar violão com 8 anos de idade, porque eu queria cantar as músicas do meu avô. Então, para mim é muito natural. Eu sempre ouvi falar no meu avô, eu ouvia... Para mim, eu não conseguia distinguir o meu avô materno como figura familiar do artista. Hoje eu consigo ter uma visão, porque eu fui morar em São Paulo, eu cantei por várias partes do Brasil, e foi lá onde eu vi a força do que ele é, né? O tamanho que ele foi, né? Foi um fenômeno mesmo, né? Brasileiro e mundial, né? E perguntaram se eu sou gaúcho, está na cara, repare o meu jeito. Sou do Rio Grande, lá de Passo Fundo, trato todo mundo com maior respeito. A
fundação foi criada em 1999, a pedido dos fãs, né, que já vinha. Todo mundo queria ver o acervo dele, a gente ficou museu, uma fundação. Aí a gente se reuniu em família e resolveu criar a fundação, onde a gente pode fazer projetos culturais e sociais. Que hoje, qual é o papel da fundação? É preservar a obra, né? Nós fizemos um grande projeto patrocinado pela Petrobras, onde nós remasterizamos os 10 longas dele, melhorou a cor, melhorou o som, tá perfeito, ficou lindo. Tu olha, tu acha que o filme foi feito agora. Então a gente fizemos toda a limpeza do acervo artístico dele. Hoje, todas as pilchas, os instrumentos, nós catalogamos 20 mil cartas de fãs. Bom, eu acho que como dançarinos, nós somos movidos à música. E no meio que a gente vive tradicionalista, não tem como fugir de, enfim, quase todo dia estar ouvindo Teixeirinha, né? Inclusive, esse ano, o nosso CTG, a nossa invernada adulta, ganhou um prêmio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que se chama o Prêmio Vítor Matheus Teixeira, que foi a invernada do ano, enfim, de danças. E eu acho que faz parte de qualquer tradicionalista, tanto quanto dançarino, declamador, músico, o Teixeirinha ele faz parte. Bom, para estar aqui um moço da idade dele, relembrando, vivendo, falando do que ele aprendeu com o pai dele e olhando aquelas capas de LP, traz uma recordação muito grande. Sim, Teixeirinha foi, tia. Isso aí nós não pode esconder. A realidade é uma só. Aquela época tinha uma época de dificuldade muito grande da própria mídia. E ele derrubou marcos históricos de mídia e ultrapassou não só o Pampa Verde e Amarelo, mas além fronteiras. Ele, além de ser essa alma que ele era um homem que ajudava muitos no anonimato. Não sei se as gurias sabem aqui. Um dia eu estava com o Antônio Augusto Fagundes, no Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, e eles soubemos que Gildo de Freitas não estava bem. E ele pegou o telefone, o Teixeirinha, liga para Antônio Augusto Fagundes, eu estava junto, dizendo: doutor Antônio Augusto Fagundes, o que precisar, Gildo de Freitas, que está hospitalizado, o Nico naquela época era o advogado dele, a cobertura total. É comigo. Ajudando. Ele tinha uma visão de mercado muito forte. Ele tanto conseguiu ter essa visão de mercado que pôde ir para São Paulo, pôde gravar os seus discos da forma como ele queria, conseguia reconhecer as necessidades do seu público, mapeou muito rapidamente quem era o seu público, o que esse público gostava de ouvir, se relacionava muito bem. É um cantor que, nos anos 60, quando isso ainda não era tão consolidado, ele já tinha toda uma equipe com secretárias, com pessoas para responder as correspondências que chegavam. Mas nesse início, ele sofre esse preconceito da crítica, da mídia da época, que achou muito estranha aquela produção musical. E aqui no Rio Grande do Sul sofreu um preconceito muito forte também dessa instituição que é o tradicionalismo, que via um certo cantor fazendo muito sucesso, não utilizando a vestimenta nem sempre da forma como ditam as regras dos CTGs, do MTG. Eu acho que ele tem que ser lembrado pelo impacto que ele causou. Olha, a gente quando busca assim leituras, referências, em alguns momentos a gente vai encontrar esse preconceito, não é? Quando a gente vai ver referências ao cinema, não é? Quando nós vamos ver referências, às vezes, a essa figura do gaúcho também que é construída, como foi colocado ali, não é? Mas eu acho que nós temos que tirar esse olhar do preconceito, né, e perceber essa grande contribuição que ele vai trazer para a difusão da música gaúcha, não é? Que vai mostrar esse lado rural, vamos dizer assim, do Brasil, do Rio Grande do Sul, e também vai trazer essa expansão para o cinema do Rio Grande do Sul, não é? Colocar isso um pouco de lado e perceber esse valor, não é? Ele vai, na verdade, trazer um grande crescimento para duas áreas grandes aqui, que é a área da música e a área do cinema. Então, eu quero divulgar o nosso site,
você me der licença. Claro. Tá? Teixeirinha, www.teixeirinha.com.br, a nossa fundação. Ela fica na Andrade Neves, no centro de Porto Alegre, número 100, conjunto 301. Nosso horário é das 9 ao meio-dia. É um site bem completo, eu estava vendo hoje pela Então, tarde. ali tem tudo, tem o nosso acervo, todos os souvenirs que a gente tem dele lá, está tudo à disposição. Os DVDs, tem CDs, que já tem alguns que não tem mais nas lojas, a gente ainda consegue com as gravadoras. Então, a gente agradece. Pajador, alma e garganta, melodioso chamamento que da terra se levanta, quando falo como a expressão baguala, em Vitor Mateus Teixeira, Teixeirinha, as aves perdem a fala, o vento apaga os rumores, até o silêncio se cala. Da sua companhia aí em casa, vamos de música e dança. Vem vindo a madrugada, como é triste. Lá vou eu perambulando pela rua. Sou um vulto sem destino a caminhar, companheiro da querida imagem sua. Você dorme nesta hora, eu sei que dorme, e não sabe que me encontro tão sozinho, relembrando o passado tão feliz, quando era todo meu o seu carinho. Eu queria nesta hora estar juntinho, nos seus braços a chorar no seu